Tenta pegar o que ali. Me parece que. Tá bom? Não, tem só um restinho. Pode ter um restinho. Será? Tem. Boa tarde. Salve, salve. Como Tudo estamos? certo? Bem, ótimo, e aí? Calorão, coisa boa. Eu adoro Pô, calor. aqui tá também, mano. Tá bom, tá bem bom. Tem quem não goste, né? Mas eu adoro. Pois é, eu curto também. Os últimos dias aí que vai estar quente, né? Na verdade, não sei como é que vai estar por aí em Santa Catarina, mas aqui diz que vai calor ainda, sem ser a semana, ainda vai a outra. Então, vou aproveitar. Eu tô de aniversário sábado e Ah, legal. tem L2 aqui na Grau Tô sabendo. final de semana, né? Sim. Aí até a frase vai vir. E, Aham. e aí, como a gente não pode usar o box no dia do meu aniversário, eu vou estar
Não nos horários comerciais, né? Inventei Uhum. de fazer um treino às 5h30 da manhã. Liberei Uhum. lá, falei, ó, a gente vai pra rua às Uhum. 5h30 da manhã. Quem vem? Eu pensei, Caralho. meio do feriado, talvez a galera não vá aderir muito, né? Já deu mais de, acho que deu 80 check-ins. Meu Deus. Meu caralho, sério. Vamos ver na prática, né? Nossa, mano, Se vão sério. acordar, Não tô acreditando. vai ser top. Até um colega nosso vai tá registrando, convidei a Fran, convidei o Vitor, convidei o Iopsh até para participarem. Acho que vai ser bem legal. A gente E. tem uma rua na Aham. frente da Grau que está abrindo Aham. agora, né? É um tipo um loteamento novo e ela ainda está Uhum. fechada, então ela está novinha, assim. A gente usa de vez em quando para fazer uns treinões, assim. E Aham. provavelmente eu vou usar lá, porque eu não quero deixar o box sujo, né, para receber a galera. Sim, sim, sim. Então vai ser. Vamos. Que top, vai ser irado, cara. E depois pão com ovo, né? Característico da casa. Que é? Depois a gente vai comer um cafezão com pão com ovo. É clássico daí. Vai, é meu prato favorito, pão com ovo. É mesmo? Tá zoando. Eu adoro. E qual é o ponto do ovo? Ah, com a gema mole tem que ser. Tem que ser, né? Ainda mais que eu não sou muito da carne, assim, eu até como, mas não é minha preferência, sabe? Sim, Geralmente sim. eu como para agradar mesmo, que é uma coisa que eu ainda estou trabalhando. Não, que eu não preciso agradar sempre, mas Uhum, como para, se tem na casa de alguém, convidou, eu não vou dizer não, né? sim. É, não, é bem isso, cara. Mas top. Vai ser legal. Vai ser animal. Bom, vamos lá, a galera vai entrando, vou aceitando todo mundo aqui. Maria, como sempre, obrigado. Obrigado por dedicar esse tempo para estar aqui com a galera. E, né, enfim, eu sei que tá corrido aí para todo mundo, e então eu agradeço muito, tá? Por dedicar esse espaço. Tamo E junto. fica à vontade, a reunião é sua, tá? É sempre um prazer. Vou dar mais uns 2 minutinhos, a gente vai trocando uma Uhum. ideia até chegar a 1h35. Aham. Mas, enquanto isso, eu pensei bastante, né, sobre como é que ia fazer uma abordagem dessa vez, porque geralmente a gente vai lá, faz um slide, faz uma apresentaçãozinha e tal, e Uhum. não que isso não seja válido, eu acho que vai dependendo das abordagens, mas assim como a gente vai ensinar uma squat, nunca é do mesmo jeito, Uhum. ou não deveria, né, ser sempre do mesmo jeito. A gente Uhum. sempre tem um outro aspecto a trazer, ou até uma nova forma de engajar. Uhum. Dessa vez eu pensei um pouquinho diferente, e, e vai ser uma coisa muito mais autorreflexiva para cada um tá pensando aí como que contribui, de fato, né, para a construção da cultura da comunidade Uhum. e como que o nosso comportamento pode afetar tanto positivamente quanto negativamente o ambiente em que a gente se insere, né? Então, Uhum. primeiramente, enquanto vão entrando aí, vou me apresentando para quem não me conhece, meu nome é Maria Michelon, sou uma das sócias aqui da Grau CrossFit, junto da minha irmã, e a Grau CrossFit existe desde de 2019, um sonho que a gente vem construindo junto, né? Não só levantou, mas todo dia tem um pouquinho que a gente constrói e um pouquinho que a gente destrói também daquilo que a gente era. E eu acho que essa talvez seja a parte mais importante, estar disposto a destruir o que se era para melhorar e estar entregando algo novo e diferente e melhor, né? Hoje, dentro da nossa equipe, a gente tem 5 professores, 5 pessoas que ensinam, temos mais 2 pessoas na equipe que trabalham na recepção, mas contribuem de forma ativa para que a nossa cultura seja alimentada e nutrida diariamente, né? Eu escolhi falar sobre aspectos que contribuem, né, para a construção de uma comunidade, mas principalmente que mantém ela saudável ao longo do tempo. E quando a gente está trazendo essa questão de saudável, eu não estou falando somente de físico, né? Dentro das nossas relações, talvez
o quão bem fisicamente a gente está seja a coisa que menos importa quando se trata de um relacionamento de grupo, da gente ter boa convivência, da gente ter respeito entre os integrantes desses grupos, e é mais ou menos nessa levada que a gente vai. Eu não sei se... Eu já sou pequena, né? Eu estou num quadrado desse tamanho aqui, mas tudo certo. Eu espero que todo mundo tenha trazido aí, talvez um bloquinho de notas ou até mesmo um caderno para quem gosta também de escrever. Eu sou dessas pessoas que às vezes prefiro escrever do que usar o celular, que às vezes acaba se perdendo, né? Mas a intenção é estar percebendo como que esses aspectos aqui a gente está conseguindo, como é que eu posso dizer, agir de acordo com aquilo que eu gostaria de ver. Porque às vezes a gente olha muito para fora sem perceber que a nossa contribuição é a mais importante para, de fato, trazer aquilo que a gente gostaria de ver, né? Dani, tá dando uma leve interferência aí do teu microfone para mim. Não sei se é só para mim. Agora fechou, beleza. Então, para começar, né, eu vou trazer uma reflexão sobre a forma que a gente se comporta nas nossas redes sociais. Então, eu gostaria de ver na minha comunidade a galera sendo parceira, a galera sendo respeitosa, tanto com o professor, quanto com o horário, quanto com os outros colegas, sendo amigável, digamos assim. Porém, nas minhas redes sociais, eu só posto meu treino de pesão, ou o movimento que eu mais gosto, que eu mando bem, só posto eu. Será que isso também transmite aquilo que eu gostaria de ver dentro das minhas aulas ou dentro da minha comunidade? Em relação à saúde, né? Saúde física e até mesmo mental, trago a questão da própria alimentação. Quando eu posto mais, tipo, dia livre, né? Que não tem problema nenhum comer algo mais livre, uma pizza, um hambúrguer, um doce. Ou eu posso também, quando eu estou ali, estou buscando ser um pouco mais disciplinado com a minha alimentação, posto a dificuldade que é a gente se planejar para manter, né, uma alimentação adequada, que é aquela que a gente também tem dentro da base da pirâmide do CrossFit, né? Será que eu também posto que é difícil para caramba? Não é fácil a gente se manter dentro dessa linha, né? E o próprio aluno, muitas vezes, vai estar conseguindo se identificar na gente, porque vê que não é mágica, é persistência, é constância, é todos os dias estar buscando. Em relação à cultura que eu gostaria de estar vendo dentro do boxe e até mesmo as questões de relacionamento. Se eu só posto talvez muitas vezes falte o aspecto de ver as pessoas tendo os seus relacionamentos valorizados, né? Será que eu posto eu e meus amigos, eu e minha família, eu e meu cônjuge, enfim, para estar também valorizando essas coisas dentro da minha comunidade, porque, querendo ou não, a gente está sendo sempre observado e as pessoas vão olhar que a gente faz um monte de coisa legal, mas elas vão, infelizmente, pela sociedade que a gente vive, a cultura que a gente vive, lembrar quando a gente dá uma vacilada. Mas tu também faz isso. Mas tu também dá aquilo. E às vezes nem é vacilo. A gente é ser humano e a gente também gosta de sair, a gente também gosta de comer uma coisa diferente de vez em quando e não tem problema nenhum. Mas eles vão te pegar, o teu aluno talvez vai te pegar, vai pegar no teu pé por aquele docinho que tu postou que tu comeu, por aquela pizza, aquele dia de tomar um chopp, sendo que isso é super normal do ser humano, mas eles vão ver aquilo como se fosse um hábito, né? Como se fosse o principal. Mas também vai depender exatamente da forma que tu comunica nas tuas redes sociais. Outras questões que a gente pode estar olhando, né, para a gente como professor, vou dar um exemplo do Open. Na hora de olhar lá o ranking, né, Brasil, aqui a gente tem até um pessoal que cuida do ranking Rio Grande do Sul, dava para ver ali na fotinho, né, por exemplo, todo mundo, foto, sei lá, de campeonato regional, de TCB, de outras coisas assim, e aí tem alguns que, tem uma foto treinando com o seu colega, eu tenho uma foto no meu perfil do Open, que é eu dando aula, porque é uma coisa da qual eu me orgulho, né? A gente se orgulha das coisas que a gente faz, então a gente se posiciona também dessa forma perante nossas redes. E dentro do Instagram da mesma forma. Muitas vezes a gente acha ruim, o aluno aqui só quer saber de competir, só quer saber de fazer RX a qualquer custo, mas
se no meu Instagram, eu como modelo dessa comunidade, como a pessoa que sou líder e que a galera segue, eu também estou postando muito sobre isso, será que eu também não estou influenciando essa perspectiva da galera de que isso é que é importante, de que isso é que vale mais? Então, é mais para a gente se observar dentro das coisas que a gente posta, se não tem um certo impacto, né? Será que eu posto o tanto que eu tenho orgulho da minha performance, quanto eu tenho orgulho da minha profissão, que é a coisa que eu faço todos os dias que eu levanto, né, acordo cedo para fazer, ou durmo tarde para fazer, e faço com que as coisas se encaixem, enfim. Isso pode sim estar interferindo na nossa cultura e nos comportamentos que melhoram ou dificultam o comportamento da nossa comunidade. Agora eu vou trazer um aspecto mais físico, né? Físico no sentido de presença. Quando eu chego no box, qual é o meu comportamento? Eu tô sorrindo, eu tô dando oi para as pessoas, eu tô dando oi só para os meus brothers? Ou será que, se eu já não tô num dia muito legal ou não gosto do treino, já chego com a cara meio amarrada? Será que isso também não influencia para que o meu aluno também tenha essas preferências e escolha de fato um treino que o favorece ou que dificulta mais, né, a movimentação dele ou o êxito dele? Nas coisas que a gente tem dentro do box, né? Vi um lixo cheio, vi coisas fora do lugar. Eu vou lá e ajudo, tenho esse comportamento de estar juntando as coisas, de estar organizando a casa, porque é uma casa de todos? Ou será que, tipo, também, não é comigo, tem a tia da limpeza, então nem, por que eu vou fazer, né? Essas coisas muitas vezes vão criar comportamentos na nossa comunidade, porque elas já veem que a gente já está fazendo tanta coisa que quando vê, vai lá e tenta ajudar também. Vai lá e até se mete um pouco, né? Esses dias mesmo aconteceu aqui de uma pessoa querer ajudar, obviamente, tentar colocar lá o papel toalha no lugar e meio que estragou a máquina, queria ajudar, né? Aí a gente até estava conversando sobre talvez deixar uma instrução de como que faz, porque as pessoas têm esse comportamento aqui e é muito intrínseco, né? Ninguém mandou fazer, é porque elas veem professores fazendo, elas veem outros colegas fazendo e elas também querem contribuir. Obviamente, isso também precisa de ordem, né? Senão vira uma casa de ninguém. Nesse mesmo aspecto, né, que eu falei ali do lixo, né? Às vezes o ambiente, se ele é de bagunça, a gente também dá a sensação de que essa casa ela não merece a atenção que ela deveria. A gente muitas vezes quer que o aluno priorize. Para a gente, como aqui na Grau, a gente trabalha com o Gympass, Total Pass, que eu sei que muitos não trabalham. Dentro da minha realidade, não é um problema. Pelo contrário, a gente tem pessoas muito fiéis que trabalham com esses sistemas e elas vêm aqui diariamente. Muitas vezes a gente nem está aberto ou elas não vêm na aula e elas mandam o check-in delas porque elas simplesmente querem contribuir. Então, isso também não é pedido ou exigido. Isso são coisas que vão sendo construídas perante o comportamento. Todo mundo quer contribuir para que o espaço vença de alguma forma, né? Trazendo agora um aspecto durante o treino. Eu, professor, ou eu, dona do box, venho treinar. Eu faço check-in ou treino sozinha no meu próprio horário? O meu treino é diferente. É que eu tenho uma programação que eu preciso estar em tal competição. Nada de errado com competição. Mas será que isso contribui ou dificulta os comportamentos que eu gostaria de ver na minha comunidade? Né? Essas são as questões. Não tem nada de errado em fazer coisas diferentes, estando ciente de que esses comportamentos eles vão sim afetar o desenvolvimento dessa cultura. Então, a gente só tem que estar ciente de que isso tem um certo impacto. Essa é a questão principal, digamos assim, né? Em relação até mesmo o nosso comportamento na hora de fazer check-in. A turma tá cheia. Mas é que eu sou dona. Então eu entro. Será que isso passa uma mensagem para o aluno de que eu sou tão aluna quanto ele ou eu sou mais do que ele? Né? Quais são os meus comportamentos que contribuem para que haja um movimento mais único, né? Onde todo mundo tem o mesmo tratamento, seja eu professor, seja eu dona,
seja eu aluno. Tanto em relação a, por exemplo, treinar com a turma. Treinar com a turma diz muito sobre ti, né? Tu tá te colocando à prova, tá te colocando aberto a aprender, aberto a alguém olhar para ti e te dizer, ó, isso aqui, esse cotovelo precisa estar mais alto no front rack. Ah, agora ajusta um pouquinho essa base que está muito fechada, vamos dar uma aumentada aí na forma que tá os teus pés abertos, principalmente para tu conseguir fazer uma profundidade mais baixa. Beleza? E tá aberto a isso, não ficar, mas é que o meu pé é que se coloca aberto também. Muitas vezes o aluno, ele vai olhar muito mais para aquele teu retorno para outro professor do que para as vezes que tu falou para ele. Ouve o professor, confia no processo. Infelizmente ou felizmente, isso ensina muito mais do que a forma que a gente fala. Os nossos comportamentos têm um impacto muito maior, né? Quando se trata de fazer uma dupla, eu só faço dupla com meus brother, com alguém que treina bem, ou de vez em quando faço uma dupla diferente, né? Faço uma dupla com uma pessoa nova, faço questão de me apresentar e mostrar que esse aqui é um box que é para todos, e de certa forma abraçar essa pessoa, ela se sentir acolhida, ou né, me mantenho fechado, que se eu chegar com essa pessoa aqui, ela vai atrapalhar meu resultado. E tem vezes que, de fato, pode acontecer, vai interferir no teu resultado, mas a gente, como professor, com um objetivo maior de ter um impacto na cultura e no desenvolvimento dessa comunidade, será que não vale a pena aquele dia perder um pouco de performance para ganhar um pouco mais de vínculo com os nossos alunos, né? E respeito também, porque eles percebem que talvez vale mais a pena, de vez em quando, a gente fazer uma dupla diferente, a gente conectar, do que eu estar obrigando, eu como professora, no papel de professora, estar não, hoje vai fazer, tem que ser com uma pessoa diferente. Isso não deveria ser uma obrigação. A gente pode sugerir, a gente pode até mesmo incentivar, né, com uma forcinha a mais, principalmente para alguns quando a gente já tem um pouco mais de abertura, mas eu acho que na obrigação, às vezes, cria um ambiente chato. Essa é a minha percepção, não uma regra, tá? Deixando bem claro aqui que tudo que eu estou falando foge de ser regra. São coisas que a gente vai testando ao longo do tempo e a gente vai observando que traz resultado. Traz resultado comportamental. O ambiente vai ficando melhor e, obviamente, que sempre tem coisas a melhorar, mas que essas coisas são aquelas que mantêm o ambiente saudável para tu querer estar aqui e querer conviver com as pessoas que também fazem parte dessa comunidade, né? Quando se trata de uma apresentação, né? Chega uma pessoa nova, como é que a gente apresenta o box? Quais são as coisas que a gente dá valor para falar assim, ó, aqui na Grau tem bastante família. Eu falo assim, geralmente, né? Depende da pessoa também. Eu vejo uma pessoa um pouco mais velha, veio de casal, eu já falo, aqui na Grau tem vários casais, que legal, tomara que vocês gostem bastante da aula. Vou te apresentar outro casal que está dando aula, a Raquel e o Gui. E aí vou lá, antes de ontem, segunda-feira, aconteceu isso, exatamente. Era um casal que foi indicado pela Tássia Chu, que eu estou vendo que está aqui na reunião, e veio lá do Paraná, se mudou para Canoas, porque eu não sei, porque Canoas não tem muita coisa assim, muito especial além da Grau, mentira. Mas a Grau é muito especial graças às pessoas que tem aqui dentro, não porque Canoas é conhecido geralmente por tempestades e ventos fortes e só coisas muito malucas que acontecem por aqui. Mas dentro da Grau parece um mundo paralelo, porque a galera daqui é bem especial. Em relação à forma que a gente adapta o nosso treino. Digamos que, geralmente, sou uma pessoa bem condicionada, dificilmente tenho que adaptar o treino. Quando existe essa necessidade, qual que é o meu comportamento? Ficar putaça, tenho que adaptar, ou não adaptar. Azar o estímulo do treino. Porque eu até consigo fazer essa carga, só que tem que ir de 1 em 1. Ainda que o professor tenha avisado. Isso aqui, para a carga de hoje, a gente tem que estar fazendo pelo menos 5 bronque. Aí vai lá não, mas de 1 em 1 eu vou melhor. E não consigo que se não for de 1 em 1. Será que eu estou também mostrando que eu ouço o professor? Que dentro daquilo que se
né, que se estipula como estímulo do dia, eu também estou respeitando isso? Como eu quero que o meu aluno faça algo que eu não faço? Por aí já começa, né, a gente a perceber que as coisas não batem. E é muito mais interessante a gente olhar para dentro, para o que é possível a gente controlar no aspecto de isso aqui eu tenho controle, sou eu e eu mesmo. No aluno eu não vou conseguir mudar, a não ser que eu mostre para ele que é possível pelo meu próprio exemplo. Quando se fala também das questões de treino que gosta e treino que não gosta. O professor está ali apresentando e eu já estou fazendo cara feia, eu já estou reclamando do treino também. A grande maioria das vezes, a gente vai iniciar uma onda, seja de reclamação ou até mesmo de coragem, de, cara, vai estar foda, mas vamos para cima, vamos buscar. Se a gente também começa a entrar, às vezes, na brincadeira, que é só, vamos se humilhar. Esse treino hoje, só humilhação. Todo mundo vem junto. E a galera já entra até mesmo com menos intensidade, muitas vezes, no treino, porque já sabe que é muito difícil mesmo. Então, observar os nossos comentários sobre como que se deve olhar para aqueles treinos. E vem uma parte agora que às vezes a gente não percebe. E eu trago isso até por minha própria situação. Eu não sou uma pessoa de escolher treino, eu adoro treinar. Eu gosto mesmo. Mas eu percebi que eu estava evitando o deadlift pesado. E nem é que eu não gosto de deadlift pesado. Eu geralmente fico bem dolorida depois. Mas, inconscientemente, o dia que eu estava faltando era dia de deadlift. E eu só fui perceber isso porque, obviamente, dentro da nossa administração da programação, a gente tem uma forma de registrar os heavy days. E aí eu vi que eu não tinha vindo no heavy day que era deadlift, sei lá, 3 meses atrás. Aí eu não tinha vindo... A última vez que eu faltei tinha sido um dia que era 7 de 7 de deadlift. Eu pensei, pô, muita coincidência. Será que eu também não estou fazendo isso de forma, né, inconsciente e evitando dias que me deixam com mais dor, com mais dificuldade, sendo que essa dor a gente fala para o aluno. É natural, é normal sentir dor muscular, a gente vai estar trabalhando com ela, essa dor ela vai ser importante para a gente adaptar a nossa musculatura a um novo nível de condicionamento. Né? Então, são coisas mais para a gente estar pensando. Repito aqui, porque vi que entrou mais umas 10 pessoas aqui na reunião, mas tudo que eu estou trazendo hoje em relação à cultura tem a ver com os nossos comportamentos e como eles afetam a cultura e o comportamento do que a gente quer ver dentro do box, né? Agora vem a parte que é a grande maioria que está aqui, digamos assim, também se coloca, né? Que é o papel de professor. Quando a gente está dando aula e a gente apresenta, digamos assim, as condições culturais do box, como é que a gente faz para melhorar isso? Vou dar um exemplo, né? Pô, aqui no box, a galera tá guardando material antes do colega terminar. Pô, que coisa chata isso. Toda vez tem que estar falando. Ao invés de esperar, né, terminar, ou então já falar assim, que o Rodrigo tá na ligação, fala, pô, Rodrigo, de novo guardando material antes dos colegas, que é super chato, o Rodrigo já vai ficar puto comigo. O que eu posso fazer para melhorar isso? Vou lá, anoto para mim. Amanhã eu vou falar, amanhã é um for time, amanhã eu vou falar, galera, o treino é esse, a gente vai terminar o mais rápido possível. Terminou? Deita no chão, dá uma respirada e torce pelo colega até o final. Só depois que todo mundo terminar e terminar o cap, a gente guarda o material. É muito mais um trabalho de evitar com que isso aconteça e ir construindo novos comportamentos do que ficar ali batendo na mesma tecla, né? E, de certa forma, como é que se fala? Punindo a pessoa, ao invés de a gente estar prevenindo um comportamento. Muitas vezes, o comportamento que a gente não gosta de ver, ele acontece também por falta de consciência. O aluno, dificilmente, ele vai fazer assim, ó, vou deixar o Rodrigo puto, vou guardar meu material. Não é por isso. Geralmente, ele está atrasado, os problemas dele estão mais fortes na cabeça dele e não houve uma condução do que deveria ser, o que eu gostaria de ver. Se, dentro da tarefa do dia,
na hora de apresentar um for time, eu já termino a parte principal. Galera, o nosso objetivo principal é terminar isso aqui o mais rápido possível. Olha para o relógio, esse é seu resultado. Deu uma respirada, vai torcendo pelo colega até o final. Até o último terminar, a gente não para de torcer. E essas são as coisas que a gente pode ir plantando uma sementinha, que aos poucos a gente não precisa nem dizer. De vez em quando a gente diz para relembrar. Mas imagina dizer isso todos os dias. Não, escolhe um dia da semana que no for time, isso vai estar lá no plano de aula, no briefing, falar sobre isso. E aí, pode ter certeza que aos poucos esse outro comportamento de guardar material antes ou esquecer que o colega está fazendo alguma coisa vai ser, de certa forma, esquecido e nunca mais vai ser um problema. E óbvio, né? Se nota também que quando entram pessoas novas, como que essas pessoas elas vão se comportando? Elas vão seguindo aquilo que todo mundo está fazendo. Dificilmente, mas acontece também, uma pessoa que é nova, ela está fazendo experimental, ela vai estar fazendo uma coisa diferente de todo mundo, ela vai começar a guardar. E se ela guarda, tudo certo. Não expõe ela. Oh, Felipe não faz isso. Deixa fazer, e aí no final a gente depois dá um toque para a pessoa, olha só, Felipe, aqui na Grau a gente tem o hábito de esperar até o colega terminar para ir sim guardar material. Um por segurança e outro para deixar ele ir o mais rápido que ele consegue terminar aquela tarefa ali e a gente conseguir, de certa forma, contribuir para que a experiência dele seja legal. Pronto, né? Não é uma questão de estar chamando atenção como se fosse um colégio. Isso também cria um ambiente que talvez a gente vire um chato, que a gente, na verdade, a gente não quer ser o chato, né? No final das coisas, eu espero. No final das contas, a gente também quer que o aluno tenha uma boa experiência, querendo ou não, todo mundo que se encontra, né, nessa reunião aqui também é porque está buscando melhorar e entregar um serviço ainda melhor. E se não tiver essa busca, provavelmente, ou né, outras prioridades no momento, mas a aula muitas vezes acaba sendo menos excelente do que quem está buscando. Isso a gente pode ter certeza. Em relação a, por exemplo, a galera que é tão rápida que termina o MRAP antes. Alguns colegas têm, né? A gente tem lá, ontem mesmo, a gente tinha 12 minutos MRAP. O que a gente finalizou dizendo? Galera, hoje a nossa intenção vai ser trabalhar até o último segundo. Nem que seja tu correr aqui dentro mesmo, do final do box até a porta. Mas até o último segundo a gente vai estar se movimentando para utilizar todo o tempo do treino, toda a repetição conta. Isso também tem que ser dito no briefing. Às vezes a pessoa pensa assim, eu não vou conseguir fazer 10 toast to bar em 10 segundos, então nem vou tentar. E para. Como que ela vai saber se ela não tentar? Muitas vezes ela até pode conseguir só pelo fato dela tentar e se apressar. Mas talvez se o professor não conduziu essa experiência e não estabeleceu que essa é a condição, MRAP a gente vai fazer até o último segundo. Aí sim, isso muda na cabeça do aluno. A gente tem um poder gigante de estar influenciando, né, a forma com que esses alunos se comportam. Hoje mesmo eu comentei que a gente não tinha uniforme até um ano e pouco atrás. A gente fechou agora um ano e pouco de uniforme. E agora a gente trabalha de uniforme. A gente escolheu um laranja avermelhado por o vermelho ser uma das cores que menos se usa aqui na Grau. Quase nunca tem. Antes era uma camiseta preta que a gente usava e todo mundo vinha de preto. Tinha dia que tu olhava, tava todo mundo de preto. E aí tu ficava assim, né? Eu, a Raquel, desse tamanho que a gente é. Aquele lá, o professor. Difícil de identificar. Hoje, com a camiseta vermelha, fica mais fácil. Porém, numa aula hoje, tinha um atrás do outro, com a mesma cor de vermelho que a gente estava usando no uniforme. E, né, inconscientemente, isso também é uma influência. Parece que não, mas pode ter certeza que é. A gente, sem querer, vai influenciando comportamentos das pessoas, e aí a gente vai vendo o tamanho da responsabilidade que é estar com 1 hora do dia delas, né, diariamente na nossa mão, que apesar de ser pouco comparado às outras 23, elas escolhem estar aqui colocando a vida delas sob nossa responsabilidade. Falando agora sobre Heavy Day, falei sobre for time, a intenção é terminar o mais rápido possível, a gente só guarda o material quando todo mundo termina. Falei sobre MRAP,
A gente trabalha até o último segundo e toda repetição conta. Não para até terminar o tempo. Agora eu vou falar sobre Heavy Day. Quais são as coisas que, dentro do Heavy Day, a gente estabelece como prioridade, né? Na hora de comunicar o que é um Heavy Day. O Heavy Day é um dia pesado. A gente vai buscar uma carga máxima para esse movimento. Pum, vai lá, demonstra. Hoje aqui, por exemplo, é um Heavy Day de thruster. Aí a gente vai lá, demonstra o movimento. E aí, quais são as coisas que eu estou levando para o meu aluno dentro até mesmo do meu briefing, como eu já trouxe nos outros 2 modelos de WOD, que também estabelecem a forma que a gente quer ver, né? A gente pode usar, por exemplo, o mais pesado e o mais bonito o possível. Naturalmente que ao subir a carga ou aumentar a intensidade, né, que no Heavy Day é assim que a gente aumenta a nossa intensidade, movimentos vão ficando um pouco mais feios, mas ainda assim é o mais bonito que a gente consegue manter, para não ser aquela carga a qualquer custo. E a gente está priorizando questões de segurança, de eficiência, de eficácia, que são base para a gente manter um treinamento dentro do CrossFit, que é aquele que a gente acredita que dá resultado. Então, nessa parte de apresentar as intenções, seja no Fortime, seja no MRAP ou no Heavy Day, ter bem claro e bem simples o que a gente está buscando. Às vezes se fala demais e aí nem se lembra direito o que quer fazer, porque a intenção sempre fica no meio de muitas palavras. E estabelecer certinho quais são as formas que a gente comunica também tem influência dentro da nossa comunidade. Se a pessoa, toda vez que ela vem fazer um Heavy Day, ela não falha, não chegou nem perto da falha, estava sempre bonito, logo essa pessoa vai perder o interesse pelo Heavy Day. Porque também não tem o coração acelerado a ponto dela, será que eu consigo? Porque sempre teve dentro de uma linha de conforto e de certa forma, não tem riscos, né, associados a essa tentativa, então logo ela se desinteressa, porque o Heavy Day ele faz parte também de um dia onde a gente visita ali a nossa coragem de encarar uma carga ou até mesmo de colocar, sim, a nossa vida em risco. Parece que não, mas colocar a carga para cima da cabeça, cargas pesadas, a gente se movimentar com velocidade para baixo de uma barra, às vezes até mais pesada que a gente, se não está bem preparado, se não houve uma preparação para isso, é sim um grande risco até mesmo de vida. E como que a gente apresenta isso? Eu posso deixar meu aluno todo cagado, morrendo de medo, então ele não vai subir carga, ou eu posso mostrar para ele que toda aquela preparação que a gente está fazendo é para que lá na hora dele subir uma carga e colocar a vida dele em risco, tá tudo sob controle. A gente está, sim, tendo risco com segurança, né? É aquele treinamento de limiar que é muito importante a gente saber apresentar, sim, o aluno comprar a ideia e vir junto com a gente. Passando agora do Heavy Day, coloquei aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, Girls ou Heroes. Quando a gente apresenta esses benchmarks, qual é a forma que a gente traz o excitement, né? Como seria essa animação sobre eles? A gente visita esses treinos com frequência para perceber o nosso progresso ao longo do tempo. Quando a gente faz um exame de saúde, né, que não estava bom, muitas vezes a gente precisa fazer outro para ver que melhorou. Da mesma forma, é necessário a gente ter um parâmetro para comparar. Se a gente não anota nada, não é CrossFit. Ou acaba sendo um entretenimento. A gente vai lá, queima umas calorias, tá tudo certo. Porém, muitas vezes esse aluno, ao longo do tempo, ele pode perder interesse, porque ele não está vendo a progressão dele ao longo do tempo, ele não está vendo que ele está evoluindo. E como que isso interfere na cultura do boxe? Porque o aluno que ele não percebe que ele está evoluindo, ele começa a dar problema. Ele começa a reclamar de treino, isso aqui está muito fácil, mesmo que ele não faça. Ah, isso aqui eu não estou gostando por causa daquilo. E isso pode acontecer, a gente já teve esse período, inclusive, aqui na Grau, talvez só no nosso primeiro ano, e até a gente se aproximar da metodologia e, obviamente, né, se observar, precisando de melhorar, precisando de melhora, digamos assim, da nossa entrega.
ainda tem coisas a melhorar, e sempre vai ter, mas cabe sempre essa abertura, né, de estar se observando para, de fato, o aluno também observar que ele também tem que melhorar, mesmo que o movimento dele seja seguro, o que é que, se ele já está seguro e consegue fazer com consistência, qual é o próximo passo? Aumentar a intensidade, seja com carga, seja mais rápido, dependendo de qual for o objetivo do treino, né? Mas por que é tão importante a gente pedir que o aluno, né? Pedir porque a gente não tem como exigir, né? Ah, tem que fazer isso. Não. Eu te motivo e te incentivo a ir nesse caminho porque dá resultado. E com certeza, olha, os nossos colegas que estão aqui há 5 anos com a gente, que estão há 4 anos com a gente, eles estão tendo, confia em mim, vamos junto, né? Se coloca junto ali perto do aluno para ele aprender a fazer o movimento, seja para ele diminuir a velocidade e melhorar a mecânica dele, ou seja para ele aumentar a velocidade ou colocar mais carga. Se coloca junto do aluno e ele muitas vezes vai estar vendendo a tua aula para os outros, porque ele percebe que aquilo ali tem muito valor. Então, resumindo essa parte, né, dos benchmarks, tudo que a gente faz dentro dos nossos treinos, principalmente quando se tratam de benchmarks ali, né, Girls e Heroes e treinos do Open, são de extrema importância a gente manter a nossa observação sobre como que a gente fez, sobre qual a carga que a gente usou e sobre o resultado que a gente teve, para aí sim a gente ter como comparar no futuro e repetir para observar se houve melhor. Fora isso, o que mais pode estar criando hábitos melhores, comportamentos que a gente gostaria de ver dentro da nossa comunidade? Treinos especiais, digamos assim, né? Um treinão de sábado, treino de aniversário, treino de Dia das Mães, treino de Dia dos Pais, treino de Dia da Mulher. Quais são as datas que a gente escolhe que vão, de fato, enaltecer comportamentos que a gente gostaria de ver ou até mesmo dificultar com que eles se apresentem. Se a gente, de vez em quando, coloca, né, um treino em quarteto, em quinteto, é difícil que as pessoas fiquem ali só com quem manda bem. Ah, junta só os bonzão. Tá, pode até acontecer. E aí eles vão ver que era muito mais interessante a gente estar ali junto, fazendo uma tarefa, passando por uma experiência que, de certa forma, precisa dessa conexão, do que, de fato, o resultado. De vez em quando, se está muito voltado para resultado, chega e já fica olhando quem é que fez melhor no quadro e quer bater aquela pessoa a qualquer custo. Às vezes vale a pena tirar o quadro por um tempo ou tirar o quadro por um dia, né? Aqui a gente usa quadro todos os dias, mas de vez em quando a gente tira o quadro, principalmente se é em dupla, se é em trio ou algo assim, pelo fato de que numa próxima vez que a gente for repetir, não vai ser o mesmo trio. Talvez não vai ser a mesma dupla. E qual o objetivo da gente ter resultado? É da gente também ter como mensurar o nosso progresso. Então, se eu for com outra dupla da próxima vez, vale eu observar tanto assim e comparar resultados se a gente tem parâmetros diferentes, né? Então, essas são as questões, entender certinho quais são os objetivos das coisas que a gente faz e não só fazer porque alguém te disse. No CrossFit tem que sim botar o resultado no quadro. Sim, mas tem por quê? Quais são as coisas que o resultado pode estar contribuindo na cultura do boxe ou pode estar até mesmo piorando, né? A gente já teve fases onde a gente não tinha quadro, hoje a gente usa do quadro e a gente já teve problemas também com o quadro, né? E a gente vai experimentando abordagens diferentes, formas de apresentar que facilitam ou dificultam a gente de ver os comportamentos que a gente gostaria de ver. Exemplo, né? A pessoa que ela é motivada pelo quadro. Será que a gente corta esse comportamento? Ah, não se importa tanto com os outros. Talvez é uma forma boa dela se puxar, né? Dela olhar ali, não, se o fulano fez com tanto, né? Que é a carga do dia. E eu tenho resultados geralmente semelhantes a ele, tenho cargas semelhantes, eu posso estar buscando isso sim. Isso pode ser direcionado de boa forma. Agora, se a pessoa olha no quadro e a gente observando os nossos alunos, na hora de falar lá, ontem foi, sei lá, 5 mais 30. Daí vem uma pessoa que geralmente ela parou mais que o outro aluno, ela tem mais dificuldades na movimentação dela, vai lá e fala 5,31. Muitas vezes é o resultado a qualquer custo.
Então, nos cabe observar esses comportamentos e ver se o quadro está, de fato, ajudando a gente a ver aquilo que a gente gostaria ou dificultando a gente de ver aquilo que a gente gostaria. Para finalizar, o que mais que eu tenho aqui? Ainda como professor, né? Entre outros professores, eu me coloco à disposição para também receber feedback da minha própria aula, peço feedback e, de fato, ouço esse feedback, né? Não falo assim, Dani, eu quero um feedback. Aí o Dani fala, Maria, acho que a tua fala ali podia ter sido mais sucinta. Mas, aí eu falo, não, mas é que hoje, mas é que eu já conheço essa turma. E absorve, né? Quando a gente pede o feedback de alguém, a gente pede para, de fato, ouvir. Não para a gente estar rebatendo e virar um debate. E sim a gente observar um olhar de fora para a gente melhorar aquilo que talvez a gente já esteja acomodado a fazer. Outra coisa é em relação a cursos. Quando a gente vai fazer um curso, eu vou lá e faço junto com a minha equipe e me mostro também aberta a aprender e me desenvolver, ou eu mando a minha equipe inteira e eu fico, né? Não que isso não seja algo que possa acontecer também, porque muitas vezes financeiramente tem outros aspectos que a gente tem que pensar, né? Agora mesmo, ficamos eu e o Felipe, semana passada, a Raquel e o Gui foram fazer o Kite Summit. Não posso pagar para a equipe inteira aí para ir para o Rio de Janeiro fazer um curso. Eu gostaria, adoraria. Mas enquanto isso não é realidade, ano passado fui eu, tive uma experiência muito boa, muito positiva. Esse ano, né, passei a oportunidade adiante, e quem sabe no ano que vem vão os outros 2 que ainda não foram. A intenção sempre é proporcionar isso, não só para um ou para 2, e sim para todos que gostariam de estar se desenvolvendo e fazem parte desse ambiente, né? Porque a gente também tem a noção, né, e deveria ter, de que a gente não ensina tudo e não sabe tudo. Então, fora daqui, as pessoas podem estar tendo um feedback diferente daquele que eu já estou acostumada a dar, uma abordagem diferente, que às vezes uma abordagem mais dura funciona de uma outra pessoa, mas para mim não, esse não é o meu perfil. Eu tenho um outro perfil e está tudo bem, né, a gente perceber quais são as nossas características e colocar essas nossas características para jogo e não querer inventar de ser outra pessoa que a gente não é. Acho que talvez uma das coisas que mais me incomoda hoje em dia é, sei lá, vou lá, vejo a aula do Dani. Aí eu acho que o Dani manda muito, aí eu tento imitar tudo que o Dani faz. Coisa mais chata. Eu acho que é uma falta até de personalidade, talvez de confiança, da gente saber, não, essas coisas aqui, conteúdo, né, eu vou estar tentando desenvolver, mas o meu comportamento, o meu perfil, vou botar nessa aula e vou deixar também as minhas características aqui, porque é o melhor que eu posso dar. Bom, e para terminar, eu vi uma coisa hoje num outro grupo que eu nem lembrei de colocar aqui, que é, por exemplo, até achei estranho isso, mas talvez é porque a gente vive numa bolha mesmo aqui na Grau e espero que dentro dos ambientes que vocês vivem também seja melhor do que situações como essa. O que fazer com um professor que não sai do telefone enquanto dá aula? Eu nem sabia que isso era uma verdade, sabe? Uma realidade, porque eu não consigo nem pensar em como tu dá aula olhando o telefone. Provavelmente não está sendo uma aula. Muitas vezes é aquela coisa de leitura de quadro, que tem tantos gaps de espaço que a aula, né, a configuração daquela aula está permitindo a pessoa ficar no celular. A gente nunca teve esse problema aqui na Grau, né? E teve vários outros problemas que, graças a uma construção mais ampla e de pessoas que pegam muito junto, é uma equipe que eu tenho muito orgulho de dizer que é uma equipe que se comporta como se fossem donos todos. E, claro, uns mais do que os outros, né? Não, a gente não pode ser hipócrita, mas observar que tem muita coisa que a gente deveria ser grato por não passar. E às vezes eu não me dou conta. A gente nunca teve esse problema, né? Nunca foi preciso falar assim, Guilherme, proibido olhar o teu celular enquanto tá dando aula, tá? Não ficar mandando mensagem, olhar o Instagram. Nunca aconteceu isso aqui. Como é que a gente evita esses problemas, né? Eu acho que isso vai muito além. Eu acho que vai além no sentido de tu levar tua aula a sério, de tu curtir aquele momento de aula.
não sei se todo mundo aqui já leu, ou pelo menos já ouviu falar, mas o livro né, o Flow, que é o estado de presença, né? E antes de eu começar a trabalhar dando aula de CrossFit, o único momento que eu sentia que eu estava num estado de presença total, que eu sentia que as coisas simplesmente fluíam sem eu estar pensando demais, era no campo de futebol. Eu jogava futebol antes de dar aula de CrossFit. E eu me encontrei de novo nesse estado dando aula. Eu não penso em mais nada. Muitas vezes eu tenho até problema em casa por não responder as mensagens da minha esposa ou da minha família, porque quando eu estou ali é a última coisa que eu penso. Será que outros aspectos, né, relacionados a esses todos que eu trouxe hoje aqui, não estão contribuindo também para que seja fácil ir lá olhar o celular? Será que o ambiente de aula é um ambiente onde tu quer realmente estar se doando para essas pessoas e estar conectando com elas, sentir que a gente está melhorando, não só a movimentação delas, mas a conexão entre elas, em que olhar para o celular é a última coisa, né? É depois. Isso, infelizmente, né, a gente tem coisas que a gente não vai salvar ninguém, porque sim, eu ia dizer antes que ninguém vai morrer porque eu não olhei o celular. Pode acontecer de alguém morrer sem olhar o celular. Mas eu não vou prevenir isso olhando meu celular. Então, olhar para os aspectos que estão no nosso controle para que aqueles que a gente gostaria que não fosse uma realidade continuem sendo alimentados, né? Acho que esse é o principal. Da outra vez, eu não me lembro agora onde foi que eu falei, foi em algum lugar que eu acho que foi com a Carol que eu falei, inclusive eu vi que ela entrou ali, falando sobre as questões de homofobia e de diminuição, por exemplo, de pessoas gays dentro de um ambiente de CrossFit, né? E eu esqueci, né, de falar de algo que pode ser que aconteça em outros lugares. Só que não sendo uma realidade minha, eu realmente nem lembrei, né? O que fazer com aquela pessoa que fica, por exemplo, vai pegar barra de viado, chama o outro de boiola, de gay, diminuindo. Realmente, eu não me dei conta que essa é uma situação, porque não é uma realidade que a gente vive aqui. Quais são as coisas que dentro do nosso controle a gente está alimentando para que esses comportamentos não existam, né? Que a gente não precisa nem pensar sobre. Né? Em outras falas, a própria questão da barra feminina, vai pegar a barra feminina hoje, como se mulher fosse menos. Será que as coisas que a gente está falando, a gente está enaltecendo as mulheres da nossa comunidade como fortes que elas enfrentam, né? Os desafios, olha quantas coisas se tem para fazer hoje como mulher dentro e fora de casa, e mesmo assim a prioridade delas ainda é vir treinar às 6 da manhã, 6:30 da tarde, seja qual for. Quais são as coisas que a gente também levanta dentro dos nossos alunos? Um exemplo, né? Esses tempos eu estava fazendo coisas que eu, ao longo do tempo, percebi que não estavam valendo a pena. Acho que eu comentei com o Thiago sobre isso. Eu estava falando em público, que tem gente que escolhe treino. Aí quer evoluir como? Falando isso ali no grupo. Mas eu estava falando para quem nem precisava ouvir isso. Né? Porque quem estava ali não precisava ouvir. Como que eu mudo esse aspecto e melhoro o que eu quero ver? De vez em quando, a gente faz aqui de identificar um aluno que não faz isso. E aí, naquele dia, a gente fala, olha só, o fulano, vou dar um nome aqui, o André está com a gente há 5 anos. O André nunca falta nenhuma aula. Depois o André manda 160 de back squat com 53 anos e a galera fica, nossa, mas como? Porque o André não escolhe treino. O André vem em todas as aulas. Inclusive, muitas vezes nem vê o que vai ter no treino. Simplesmente vem. Façam como o André. E a gente só joga isso num briefing, né? De vez em quando, no final de aula. Esses são comportamentos que a gente quer ver. Então, a gente enaltece eles. Recentemente, hoje não está sendo mais tendo um problema, mas a gente dá o café e tem um copinho, que inclusive também é doação de aluno, tanto o café quanto o copinho, os alunos que doam. E esse copinho, ele ficava por aí, né? Ainda ficam alguns, mas é muito menos. E ao invés da gente ficar lá, galera,
Pô, de novo, tenho que falar dos copinhos. Que saco, hein? Não sei o quê. O que a gente fala? Pega uma aluna que geralmente recolhe os copinhos. Galera, hoje a gente vai dar uma salva de palmas para a Mirella, porque toda vez que ela chega, ela recolhe os copinhos de geral. Chega no horário dela, nunca tem copinho aí para a gente buscar. Daqui a pouco tá todo mundo querendo buscar copinho, porque a gente está elevando esse comportamento. São os comportamentos que a gente gostaria de ver. Então, para fechar, né, a minha passagem, talvez o que eu gostaria que ficasse mais é um olhar para dentro. Quais são as coisas dentro do nosso comportamento e dentro do nosso controle que fazem com que a cultura do nosso box seja muito legal e muito gostosa de se viver, né? A gente vive um mundo paralelo, graças a Deus. Eu até fiquei um pouco, acho que eu estava falando antes com o Dani sobre isso, né? Que fiquei um pouco surpresa que sábado é meu aniversário. Eu não sou muito de comemorar aniversário. Para mim é uma coisa meio esquisita comemorar o negócio da minha mãe que passou todo o trabalho e eu vou lá e comemoro que eu nasci. Mas vou comemorar que eu vou fazer 33 anos. E aí vai ter o L2 aqui na Grau, né? No sábado de manhã, ou melhor, sábado o dia todo, domingo o dia todo. E a gente não pode deixar o box sujo. Eu apresentei isso para a galera, ó, a gente não pode deixar o box sujo. E aí falei, a gente vai fazer um treino às 5h30 da manhã aqui na frente. A gente não vai usar o box, vai ser na rua. E lotou o check-in, né? Eu nem tinha visto que tinha lotado, uma aluna me avisou. E vai ter café. A gente está organizando, inclusive, para ter um pão com ovo no pós. E a gente é cada vez mais recompensado por cuidar muito mais dos nossos comportamentos do que só da nossa aula. O que não quer dizer que a aula não é importante, que o conteúdo, o desenvolvimento técnico não é importante, mas sim a gente tem um ambiente mais fácil para se desenvolver, para o aluno olhar para a gente com mais empatia, porque a gente vai errar. Talvez a gente vai errar numa fala, talvez a gente vai errar numa proposta, apesar de estar sempre buscando, a gente vai errar, mas o aluno nos olha com um olhar mais humano e mais empático, sabendo que a gente também está tentando e que ainda sempre tem muito para melhorar. Então, por hoje é isso. Espero ter contribuído, espero que tenham gostado dessa reflexão. Eu tenho essa lista inteira de quais são os aspectos, né, a serem observados. Eu posso estar colocando talvez num PDFzinho para não ficar uma mensagem de celular e passar despercebido, mas eu vou compartilhar ali no grupo para cada um fazer a sua própria reflexão, que às vezes a gente também gasta aquele tempo e eu me coloco junto nisso, né, de olhar assim, nossa, olha lá aquele box está fazendo, coisa horrível isso daqui, um monte de coisa, nem tem aula, é só leitura de quadro com tanta coisa. E será que a gente gasta o mesmo tanto de energia olhando para a gente, para as coisas que a gente faz, que a gente tem controle, ao invés de olhar para o outro, que infelizmente a gente não pode mudar nada. Muito obrigada pela participação de todos. Tem coisa aqui no chat que eu não vi. Se alguém tiver alguma pergunta também, fica à vontade para abrir aí o microfone. Eu me passei um pouco na fala. Mas eu acho que a galera é mais colorada que gremista, viu, Bruno? Só não tem tanto orgulho, talvez, de vestir uma camisa vermelha aqui dentro. A gente tem pouca gente que usa camisa de time. Uma coisa meio estranha até, eu acho. Talvez até pelo ambiente, sabe? Da galera não ficar, tipo, incomodando um ou outro, enchendo o saco sobre Inter e Grêmio. E nunca foi uma coisa que a gente proibiu, pelo menos eu não me lembro. A Raquel que tá na chamada, tu lembra, Raquel, se a gente já proibiu? Ah, não pode encher o saco do colega. Proibido mandar mensagem no grupo zoando o Colorado. Até porque não precisa, né? Geralmente a gente fala, geralmente, né? Quando tá um ruim, o outro também. Então, não muda muita coisa. Alguma dúvida, alguma coisa? Yes, fala. Essa é minha irmã, para quem não conhece. Olha, eu aparecendo em alguma coisa, nunca ligo o vídeo, né? Mas é porque eu lembrei que eu comentei com alguém esse final de semana de um aspecto importante que parece, sei lá, que tem muitos pontos, né? Mas eu acho que o principal, no caso, é também ter um pouco de paciência, né? A pessoa que está começando, ela não vai pegar toda a comunidade, tipo, como funciona no primeiro mês. E aí a gente até estava conversando, tipo assim, que tinha um treino intervalado, e aí a pessoa chegou e nos intervalos queria ficar na bike.
E aí o coach foi lá e falou assim, não vai ficar na back, aqui não, a gente não vai manter o intervalo assim. E aí eu troquei essa ideia. Eu já tive momentos que eu era um pouco mais rigorosa, tipo assim, não, a metodologia é essa, se tu não quer fazer o treino assim. E hoje a Maria entrou muito na minha cabeça também nesse sentido de ter calma com o aluno, né? Primeiro a gente conquista, deixa a pessoa se ambientar ali, daqui a pouco a gente toca uma ideia de, quem sabe se está sobrando, entra mais forte. Não é no primeiro mês que a pessoa pega toda a vibe da comunidade e quanto mais calma a gente tiver, mais ela também vai entendendo o espaço dela ali. E também se ela não compactua, daqui a pouco, nossa comunidade é muito família, eu quero performance. Ela vai buscar um outro ambiente, né? Então, de certa forma, vai se aproximando pelas afinidades e conforme o tempo de convivência. Então, eu achei o mais pesado falar, assim, pesado não, né, grande, mas falar essa parte de ter paciência, porque eu entendia os aspectos, eu não tinha paciência com ninguém, daqui a pouco estava acelerando o processo das pessoas. Mas era isso. Obrigado, Raque, pela contribuição. E inclusive, né, nesse sentido, a gente vai construindo coisas de uma forma muito colaborativa. Eu faço questão de sempre dizer isso. Quem já esteve em outras reuniões, já me ouviu outras vezes, sempre falo, né? Se não fosse a Raquel me puxar para o lado técnico, eu ia ser uma animadora de torcida. Isso é comigo. E se não fosse também eu, hoje em dia, também trazer ela para o lado humano, talvez também tivesse um pouco de desbalance, um pouco de exigência demais. Então, que bom a gente também valorizar as pessoas que são diferentes da gente dentro da nossa equipe, para estar olhando para aspectos diferentes e mostrando até mesmo para os alunos, né, que somos sim diferentes. É importante ter essa diferença, todo mundo igual, pelo menos dentro daquilo que eu acredito hoje, e reforço hoje, porque a gente vai sim mudando algumas crenças ao longo do tempo de exposição aí ao CrossFit, ao que mais a gente acredita trabalhar, e eu acho que o pior é a gente não estar aberto a mudar, e achar que é uma coisa fechada e que todo mundo tem que fazer do mesmo jeito. Isso tudo que eu trouxe aqui funciona bem na Grau e faz com que o ambiente seja interessante para a gente trabalhar. A gente passa várias horas do nosso dia aqui dentro e tudo que a gente pode fazer para o ambiente ser massa, né, e ser proveitoso e ser legal até para dar aula, a gente faz exatamente pelo fato de que talvez, né, fora do casamento, a única coisa que a gente já meio que fechou que a gente vai fazer todo dia e vai estar com aquelas pessoas ali. Então, nada mais justo do que eu ter um ambiente massa. Todo mundo que trabalha com isso aqui sabe que não vai ser milionário sendo professor. Se fosse por isso, tinha escolhido outra coisa, né? Eu duvido muito que alguém vai ser milionário sendo professor de CrossFit ou de cross-training ou o que quer que seja. Porém, a gente é, sim, muito rico de tudo aquilo que a gente se nutre no dia a dia, as pessoas com quem a gente convive, o ambiente que a gente tem e o estilo de vida que a gente consegue ter trabalhando com essas coisas. Então, vou deixar, como eu disse, vou deixar ali um PDFzinho com a reflexão para que cada um possa fazer também no seu próprio tempo. A intenção não é estar apontando para ninguém, e sim estar olhando para a gente mesmo. E também deixo o meu contato, porque, obviamente, não estou aqui para falar em nome da CrossFit, estou aqui para falar em nome da Marian, dona da Grau CrossFit, que hoje trabalha para o suporte da CrossFit no Brasil, e eu não estaria falando sobre algo também que eu não acredito e que eu não paguei e pago por anos com muito orgulho. Então, também me coloco à disposição para quem tem interesse em estar afiliando o seu box ou estar entendendo mais como funciona esse processo de afiliação ou quais são as vantagens de estar afiliado, que às vezes, quando a gente conversa com outras pessoas, isso fica um pouco no limbo. Eu estou totalmente aberta para estar ajudando também, porque eu acredito, sim, fortemente que isso também tem implicação na cultura, mas eu não queria estar enviesando nada do que eu falei, e sim deixando as portas abertas para a gente estar conversando. Dani, obrigado pelo convite. Pessoal, obrigado também pela atenção. Está entregue aí o dia de hoje. Imagina, Maria, eu que agradeço demais, cara. Foi incrível, sensacional. Espero que
A galera tem anotado aí bastante coisa. Eu pensei em várias coisas aqui, anotei várias também. E, e acho que é isso. Se quiser mandar alguma coisa ali, escrever lá no grupo também, para a galera, enfim. Qualquer Yes. dúvida, Maria tá lá no grupo também, só mandar, né? Yes, eu também tenho que correr para uma outra reunião agora, mas eu deixo ali meu contato também. Fica à Valeu. vontade. Obrigado, tá? Tamo junto. Bom dia e bom restinho de semana para vocês. Para nós. Tchau, tchau, Valeu, galera. Valeu. time. Um abraço. Abraço.